E aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do podcast Vendedor Desejado. Nesse capítulo, a gente vai fazer a parte 2 do livro Receita Previsível, tá? Que eu comecei no último episódio e a gente vai finalizar falando sobre outros pontos que o autor aborda e a minha visão, né, um pouco mais completa sobre todo o livro. Roda a vinheta. Fala galera, e aí, tudo bom? Estou com algumas novidades aqui. Não sei se você aí que está ouvindo vai conseguir enxergar, se não conseguir, vai lá no YouTube. Mas eu estou com um novo cenário aqui, preparando, melhorando. E é isso, né? A gente está cada vez mais melhorando o podcast. Quero já dar uma dica aqui, se você não está conseguindo assistir ou ouvir, no Deezer, no Spotify, já estão liberados os episódios. Se você quiser ouvir os últimos episódios, vai lá no Google Podcast, enfim, em todas as plataformas de podcast, você pode ouvir. Você pode ouvir, eu particularmente gosto de ouvir podcasts pela manhã, tá? Então, os horários que eu vou disponibilizar o podcast vai ser pela manhã, quarta-feira, toda quarta-feira pela manhã, tá bom? Então, e se você gosta de assistir no YouTube, também no Instagram eu estou postando, mas no YouTube ele é mais fácil, né, de você conseguir controlar. Então, fica à vontade, essa é a dica que eu te dou. E se você gostar, né, de algum tema, achar que é bacana, que vale a pena mandar para um amigo, para uma amiga, envia para eles, faz essa ajuda, né? Não só para mim, mas para as pessoas que você acha que vale a pena, que você acha que vão se beneficiar de alguma forma com esse conteúdo que eu estou criando aqui semanalmente, especificamente para negócios, para vendedores, tá? Mais uma vez eu reforço que esse é um podcast de vendedor para vendedor, tá? Eu até falei da última vez, mas eu acho bacana reforçar que a minha ideia, né, é trazer um conteúdo com a minha visão de dentro, tá? Hoje eu continuo sendo vendedor, atuo como consultor, né, de vendas, tenho uma carreira aí dentro dessa área e também fui desenvolvendo outras áreas no coaching, tá? No coaching, enfim, em algumas outras áreas para dar cursos, eu estou evoluindo nesse caminho, tá? Então, eu já vi muitos especialistas em vendas que que nunca realmente, de fato, foram vendedores, tá? E eu quero trazer realmente essa visão de dentro, das dores, das necessidades, dos detalhes, né? Que um vendedor, que é uma pessoa que é da área comercial, realmente passa, tá bom? Então, vamos lá, parte 2 desse livro, Receita Previsível, do Aaron Ross. A gente vai falar a partir do quinto, né? O capítulo 5 até mais ou menos o 8, tá bom? Ele tem 10 capítulos e a gente vai conseguir fechar aí bem. A minha ideia não é trazer spoiler, tá? Eu quero trazer a minha visão, a minha interpretação do livro para você aplicar no teu negócio, na tua carreira, no teu dia a dia, tá bom? Se você não assistiu ou não ouviu o primeiro episódio, volta lá, ouve, assiste, e aí você vem depois para esse aqui. Porque senão você vai ficar um pouco perdido, não vai saber a sequência, né? A sequência dos capítulos e dos fatos. Mas beleza, vamos lá, deixar de muita conversa e começar. Capítulo 5, tá, do livro do Receita Previsível é Melhores Práticas em Vendas, tá? Nesse capítulo, o Aaron estava abordando algumas práticas realmente, algumas questões que muita gente às vezes comete alguns erros, né? Algumas melhores práticas, por exemplo, ele fala, eu fui marcando em alguns pontos, ele fala o seguinte: as pessoas da velha escola de vendas costumam fechar negócios a qualquer custo, tá? Um dos pontos que ele fala muito forte e um dos pontos que eu mais concordo, é
é você... É aquela visão que eu acho, putz, horrível, que é aquela venda a qualquer custo, sabe? Aquela venda que não mede as consequências das atitudes naquele momento, talvez de uma negociação, né? Às vezes de um impulso para querer fechar negócio, você, enfim, você pode desrespeitar, né, o tempo da pessoa, você pode falar coisas que talvez não seja 100% verdade. Então, essa linha, né, do timing, essa linha do que fazer e não fazer para uma venda acontecer, ela é muito tênue, tá? Então, a regra para o autor você tem que fazer tudo o que for possível, tá? Mas você precisa respeitar a outra parte também, tá bom? Então, isso ele fala justamente porque a maioria, né, das empresas, dos processos e dos gestores comerciais, eles utilizam o medo como o impulsionador das vendas, tá? Então, é aquela velha história de, se você não bater a meta, você não ganha comissão, se você não bater a meta, a empresa vai quebrar, né? Sabe, colocando medo o tempo todo. É diferente de um incentivo, tá? Quando você bota só medo, as pessoas, isso ele fala muito bem aqui, as pessoas, quando se sentem muito desconfortáveis, elas vão para a zona de conforto, para onde, quando elas se sentem muito desconfortáveis, elas vão para o que é fácil ela fazer, o que é mais fácil para elas. E elas não saem, de fato, dessa zona de conforto, tá? Então, entre incentivar o vendedor, incentivar aquela pessoa que está ali atuando na prospecção, no fechamento e tudo mais, e você utilizar o medo, apenas o medo, existe um caminho, né, grande. E esse é um dos erros que ele fala bastante aqui para gestores comerciais, tá bom? É quando você pensa muito nos resultados de curto prazo. Normalmente uma das coisas mais erradas que você pode fazer no teu negócio é você não planejar, né, a venda, não planejar um funil com um prazo um pouco mais longo. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ficar dependendo apenas de ações de outbound e de promoção e de ações emergenciais para apagar o incêndio daquele mês, tá? E quando você consegue planejar isso de uma forma mais estratégica, essa loucura, essa pressão apenas por resultados imediatos, ela dilui um pouco, né? E você faz ações mais previsíveis, que esse é o foco do livro. É você construir uma estrutura, um processo de forma que você consiga prever desde o início, lá na prospecção, qual vai ser o resultado na ponta, tá? E tira um pouco essa pressão em cima do vendedor de fazer resultados a todo custo, tá bom? Então, aqui no modelo do livro, o vendedor ele é chave no processo de fechamento, mas existem outras funções, outras pessoas que atuam para construir esse caminho da venda, tá certo? Então, se você tem um negócio e ele é todo baseado, a venda é toda baseada apenas no vendedor, o que vai acontecer se esse vendedor estiver num dia ruim, que não é incomum, pode acontecer, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa, mas ele não vai conseguir focar apenas em uma coisa. Ele vai, em um momento ele vai prospectar, daqui a pouco ele vai fazer uma apresentação comercial, daqui a pouco ele vai fazer um pós-venda, e ele vai pulando, daqui a pouco ele tem que responder uma pergunta no site, uma pergunta que chegou, por exemplo, de uma rede social. Então, quando você divide essas funções, esses esforços, você especializa a equipe e você consegue montar uma estrutura, uma máquina, né, de vendas mais previsível, tá bom?
Então é isso. Ele fala aqui também bem bacana, tá? Se você estiver ouvindo, me fala o que é que você está achando desse podcast pra gente ir cada vez mais melhorando, tá? Mas ele fala aqui, ó, do processo de venda de 3 horas e 15 minutos. Aqui, esse livro ele é focado em vendas B2B, venda para empresas. Quem vende para empresas sabe que o processo normalmente não é tão rápido quanto uma venda B2C, né? Uma venda que você faz ali direto com a pessoa. Mas basicamente ele ensina como fazer esse passo a passo. Esse passo a passo vale a pena você dar uma olhada depois. Eu vou resumir aqui. O primeiro contato, você vai validar se aquele contato é uma perda de tempo para o cliente. É bem louco isso, né? Mas o tópico que ele coloca aqui é: isso é perda de tempo para você? E aí você estrutura toda a sua argumentação, os 15 primeiros minutos, em cima disso, tá? De validar se aquela ligação realmente vai ajudar ele ou vai ser só perda de tempo, porque se for perda de tempo, vai ser uma perda de tempo para ele e para você. Então você qualifica ali em 15 minutos se vale a pena ou não vale continuar a conversa durante as 3 horas, né? E obviamente que isso aqui você pode adaptar. Isso aqui ele trouxe do modelo americano, pode ser numa ligação, pode ser no WhatsApp e por aí vai. A ideia é que você vai evoluindo, né? É o Cold Call 2.0 que ele chama. Você vai evoluindo na conversa. Primeiro uma coisa mais distante, né? Um e-mail, daqui a pouco uma ligação, daqui a pouco uma reunião, e aí você vai evoluindo no contato com esse cliente, tá bom? E aí esse segundo passo é uma ligação de qualificação, né, de descobrimento. Aí você vai, se você realmente e o cliente entenderem que vale a pena aquela conversa, você vai explorar aquilo ali durante mais ou menos 1 hora, que é o que ele coloca aqui. O terceiro passo, aí realmente vai levar mais tempo, que é uma reunião de 2 horas que ele coloca. Aí realmente é uma reunião para falar da solução em si, tá? Ele chama de devemos trabalhar juntos, tá? Aí depois que identificou que existe realmente uma necessidade, depois que explorou, aí vai para uma reunião mais específica de aproximadamente 2 horas, tá bom? E aí ele traz uma pergunta que, assim, eu usava de uma outra forma, e quando eu olhei a pergunta, eu disse: caramba, esse cara acertou. Pode ser que você use já essa pergunta de alguma forma, mas ele coloca no livro que é a pergunta, a melhor pergunta que ele criou em todo o processo de um contato com o cliente. Que é o seguinte: basicamente, quando você ligar, perguntar a ele o seguinte: eu te peguei numa hora ruim? Só isso. Te peguei numa hora ruim? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, você pode adaptar. Eu uso, por exemplo, você está podendo falar agora ou não é um bom momento? E aí você adapta para o seu, né, para o seu vocabulário e o seu sotaque. O meu é assim. Então, às vezes quando eu tenho, tudo bom, fulano? Te peguei num horário ruim, tá podendo falar agora? E aí, quando você pergunta se pegou no horário ruim, se realmente foi, ele vai dizer: realmente não tá legal e tal. É uma forma de você entrar em contato respeitosamente com o tempo do cliente, tá bom? Então, a partir de agora, usa essa técnica do Aaron Ross. Ok? Então, a gente vai para o capítulo 6, né, do livro, que é tipos de leads, tá? Leads normalmente é a pessoa que mostrou interesse, né, em algum, que ele fez algum tipo de ação ali, clicou em algum link, entrou no site, você consegue captar. Quando ele deixa o contato dele e mostra um interesse em algum conteúdo mais específico, a partir desse momento ele vira um lead, tá? Porque você tem como entrar em contato com ele, com essa pessoa, tá? E aí basicamente ele coloca a divisão de lead: semente, rede e alvo, tá? O semente é aquele que leva mais tempo para ser trabalhado, mas quando ele floresce, dificilmente ele vai deixar você, né? Ele vai embora, só se você realmente não
atuar bem. Ele fala, ele ensina sobre o lead de rede. Rede é como você vai pescar. Aí você joga uma rede e um monte de, né, naquele monte de opções, e a rede arrasta o que vier. E aí esse é uma outra forma, outro tipo de lead. E os leads alvos são aqueles leads que são mais focados, tá? E eles não são tão lentos quanto o semente. Eles estão mais direcionados, eles já estão numa fase mais pronta para compra, certo? No livro ele faz algumas conceituações do que é prospect, o que é lead, o que é oportunidade, o que é cliente, o que é campeão. Basicamente a gente já sabe. Uma sacada muito bacana que ele coloca também é utilizar a técnica da camada de cebola, que é basicamente o seguinte: é você, como eu falei um pouco mais no início, você respeitar o tempo do cliente de decisão, tá? Você não ficar empurrando o tempo todo, pode ser chato. E aí você cria camadas para o cliente ir avançando e você sabendo que ele passou as camadas de forma mais espontânea, vamos dizer assim, tá certo? Então, quando você divide muito bem as etapas do processo de vendas, você sabe que o cliente está evoluindo, mesmo sem o cliente falar nada. Desculpa, mesmo sem eu posso chamar de cliente, você entendeu? Mesmo sem ele falar nada, você sabe que ele está evoluindo naquele funil. Então, é uma forma de você respeitar mais o tempo dele, mas também não é deixar ele 100% solto, tá? Sabe quando você, não sei se você é da área de administração, mas quando a gente estuda lá, a gente estuda um tipo de produção, que é a produção empurrada e a produção puxada, tá? Então, basicamente, aqui é você utilizar a venda puxada. É como se você tivesse com a cordinha aqui, sabe? E aí, ó, bem-vindo. Aí se ele travar, aí você trava. Aí você volta, vai entender o que foi que aconteceu e vai puxando e vai guiando ele. Empurrando é como se ele tivesse: vai pra lá, miserável, sabe? Vai andando aqui que eu quero minha comissão rápido. Então, é muito mais difícil você conduzir ele, né? Você precisa de conhecer bastante da dor do cliente, do processo, do produto, da solução, de marketing. Você precisa conhecer de várias coisas. E é mais fácil para você só oferecer, só ir empurrando. Mas o resultado, né, lá no final, principalmente no pós-venda, no sucesso do cliente, com esse cliente, de você trazendo essa técnica da cebola, de você ele ir passando por camadas e ele sentindo que está evoluindo no processo, é muito mais, aumenta muito mais as chances dele voltar a comprar de você e virar um cliente de muito tempo, beleza? É muito massa esse livro é sensacional, você precisa ler. Eu vou ver se eu coloco o link aqui. Não tinha colocado da última vez, mas eu vou colocar o link para você, se você quiser comprar e você achar fácil o livro, tá bom? Vamos lá. Ele fala de alguns outros pontos. Aí também, quando ele fala da camada, que é você puxando, né, o cliente, aí você começa a falar um pouco de inbound marketing, tá? Lembrando o seguinte: às vezes as pessoas têm uma dúvida que esse modelo aqui de receita previsível vai só utilizar outbound marketing, ou seja, aquele marketing que você vai atrás do cliente, né, que você vai captar, ou vai utilizar também um inbound, que é aquele que você coloca a isca, tá, o imã, e ele vem sozinho através do conteúdo, através de outras técnicas para o seu funil de vendas. Como eu disse no outro episódio, ele vai usar um pouco dos dois. A única coisa que você tem que ter cuidado é se você vai implantar agora no teu negócio. Existem muitas formas de fazer inbound marketing, existem muitas ferramentas
é blog, é rede social, é YouTube, enfim, são muitas fontes, tá? Muitas fontes de informação que você precisa trabalhar e você tem que ter cuidado para não se perder nelas. Então, uma das dicas que ele dá é você se concentrar em três bem: e-mail marketing, vou chutar aqui, tá? Não necessariamente pode ser para você. E-mail marketing, rede social e blog, tá? Eu quero me focar nessas daqui. Eu sei que existem outras, mas eu quero fazer essas 3 bem, tá certo? Então, isso vai ajudar, inclusive, né, quando você nutre esses clientes, essas pessoas de informação, você nutre ela com esse inbound marketing para o processo de vendas depois, tá? Inclusive vai ajudar a equipe de outbound, né, a equipe de prospecção, porque de certa forma ela vai trabalhar, vai utilizar às vezes uma parte desse resultado para o resultado delas próprias, tá bom? Ok, aí a gente pula para o capítulo 7, tá? O penúltimo capítulo, mas ele é muito forte porque ele fala de erros fatais que os CEOs e diretores de vendas cometem. Eu falei um pouco no início, eu falei um pouco no último capítulo, no último episódio do Receita Previsível, tá? No podcast. Mas aqui ele fala um pouco mais específico. São 7, mas eu não vou falar especificamente, né, com detalhes de cada um. Vou colocar alguns aqui que eu achei interessantes, tá certo? O primeiro que ele já coloca é não tomar para si a responsabilidade sobre a geração de vendas e leads. Isso aí se falando dos gestores comerciais, tá bom? Muitas vezes, como eu falei para vocês, os gestores e os diretores, eles delegam simplesmente essa geração de leads e de clientes e de vendas para o vendedor. E chega assim: vendedor, a sua missão é trazer receita para mim. Vá lá no campo de batalha e traga o resultado que eu preciso. E aí o vendedor, o que acontece? Ele chega lá, ele vê uma complexidade imensa para alcançar aquele resultado, começa a trabalhar feito louco, né, de forma não estruturada, de forma sem processo e produtividade baixíssima. Então ele tem que fazer um esforço enorme para trazer um resultado muito pequeno. E aí esse é o grande, o primeiro erro que ele coloca aqui da equipe. Se você é um dono, CEO é dono de empresa. Então, se você é dono de uma empresa pequena, você é o CEO da sua empresa. E aí você precisa entender mais sobre processos de venda, você precisa entender mais sobre perfis comportamentais também de vendedores, perfis comportamentais de gerentes comerciais. Pois é, então esse é um dos erros mais fatais que você que é o dono de empresa, você que é gestor comercial, pode cometer, tá bom? Então, você tem que trabalhar em conjunto com a sua equipe, você tem que dar poder também à sua equipe, mas não é dominar 100% aquele processo. É trabalhar em conjunto porque eles estão na ponta e eles podem dar ideias também para você e criar uma máquina de vendas muito eficiente e onde todo mundo possa ganhar, ok? Ele fala alguns outros erros aqui, né? Falar sobre, esse também é importante, achar que os executivos de contas, os vendedores, os fechadores, devem fazer prospecção de novas contas. E aí é onde começa a gerar um conflito aí na cabeça, porque eu, por exemplo, né, eu tinha falado isso também, até hoje no processo que a gente utiliza lá, né, da empresa, o executivo de contas, que sou eu, também prospecta. E aí, e agora? Como é que eu vou fazer um vídeo, um podcast falando da receita previsível se eu prospecto também e fecho o cliente? É justamente por isso que eu resolvi fazer esse podcast. É para mostrar o seguinte: muitas empresas, muitos processos, eles não
não estão prontos. E aí a ideia é você aprender a técnica dele, aprender como ele aplicou isso lá na Salesforce e você adaptar para o teu negócio. Ah, Edivaldo, eu ainda não consigo separar todas essas áreas, né? Uma pessoa para prospectar, uma pessoa para fechar, uma pessoa para fazer o pós-venda. Meu negócio é muito pequeno. Tenta dividir o tempo, tá? Ó, metade do período a pessoa vai prospectar, metade do período a pessoa vai fechar. É uma forma mais correta de ser feita, tá bom? Agora, naquele período que ela está prospectando, ela precisa só prospectar. Esse é o grande desafio. Porque como é que você vai fazer a mesma pessoa só prospectar e se chegar uma demanda para fechar a venda? Aí você volta àquela loucura. Então, por isso que, se for possível, você coloca uma pessoa só para fazer a prospecção. E normalmente essa vaga do SDR, que é a pessoa de prospecção, ela é mais inicial, tá? Ela é mais júnior. Um executivo de vendas ele é um pouco mais sênior. Então você pode começar com a base salarial para essa pessoa que só vai prospectar um pouco mais baixa. E aí, ao longo do tempo, ela vai evoluindo e quem sabe ela pode virar um executivo de vendas. Ela pode virar essa pessoa que vai fechar. E para que você consiga fazer isso, você precisa ter também um plano de carreira. Então, ó, você vai evoluindo aqui, nesse início de prospecção, ela já vai aprender muitos detalhes. Quando ela chegar no momento de virar um executivo de vendas, de uma pessoa que vai fechar, ela já tem, já conhece os clientes, já conhece o produto, mas ela precisa de um tempo de rampagem, ela precisa de um tempo para alcançar um nível de resultado satisfatório para a empresa. Não é jogar a pessoa lá, toma aqui uma lista, vai ligando aí até tu conseguir. Não, isso não é o modelo de receita previsível, tá? do Aaron Ross. O modelo é a empresa e principalmente as pessoas da equipe, elas podem e devem treinar essa pessoa nova de forma que ela vá evoluindo e chegue no nível que a empresa precisa. Aí ele fala aqui sobre outros erros, contratação, né? Ele fala que atrapalhar-se na contratação, treinamento e incentivo do talentos, foi uma das coisas que eu falei agora. Que mais? Fazer apuração e o acompanhamento das métricas de forma desleixada. Se você quiser ter o controle realmente do processo todo, você tem que saber quais são as métricas, não encher a equipe de métrica e nem se encher, e descobrir, aqui no livro ele fala quais são as métricas mais importantes para qualquer negócio, tá? E aí vale a pena depois você dar uma olhada, principalmente as métricas de novas oportunidades geradas e vendas fechadas. Essas duas são as mais importantes de todas. Mas tem algumas outras que você precisa também analisar. E não é, lembrando, não é a quantidade de ligações feitas, certo? A quantidade de ligações feitas não necessariamente é uma das métricas mais importantes. O mais importante é a quantidade de contatos com pessoas certas realizadas, tá? Então você deixa a tua equipe um pouco mais livre para usar a estratégia que ela achar melhor, mas você cobra o contato com a pessoa certa. Não é a quantidade de tentativas que ela fez. É a quantidade de pessoas, tomadores de decisão que ela conseguiu falar por dia, por exemplo. Tá bom? E precisa montar todo um processo para mensurar isso de forma sistematizada. Ok. E aí, o erro extra que ele fala aqui, após os 7, é investir pouco no sucesso do cliente. É investir pouco no pós-venda. É você vender e o cliente simplesmente let it go. Vai embora, você nunca mais falou com ele na vida, às vezes você nem lembra mais que ele é. Então, esses são os maiores erros que os CEOs, os empresários, os donos de empresa,
os gerentes comerciais cometem, tá certo? Se você é gerente comercial, vai lá e lê esse livro que ele é sensacional para você. Capítulo 8, e o último aqui desse podcast, chama-se assim: especialize, especialize, especialize. Um resumo desse capítulo é que você... Eu até tinha falado isso no primeiro episódio sobre esse livro. É que os colaboradores que estão participando desse processo, eles vão ter que se especializar em algum momento. Tá? Então, primeiro aqui ele fala da diferença da promoção e atração. Ou seja, marketing de promoção é basicamente o outbound, que você quer atrair a atenção do cliente, quer puxar ele para o funil. E a atração é você, olha aqui, ó, olha aqui como a minha solução é bacana, vê aqui se esse problema é o mesmo problema que você tem. Então é um pouco mais sutil. Ele fala um pouco mais aqui as 4 funções, acho que vale repetir aqui, as 4 funções de vendas especializadas nesse modelo de receita previsível, que é o MRR. Da última vez eu não falei o nome correto, agora eu vou falar. É Marketing Response Representative. Gostou? É o prospector. Desculpa, é a pessoa que é do marketing, que vai interagir, responder com site, com blog, com rede social, com as pessoas que entram em contato através do inbound marketing, certo? SDR, que é o Sales Developer Representative, que é o prospector, a pessoa que vai atrás, né, do lead, da oportunidade. O executivo de vendas, ou o fechador, e a pessoa que faz a gestão de contas, pós-vendas ou sucesso do cliente. Essas são as áreas especializadas básicas, que se você quiser montar um modelo desse, você vai ter que ter na tua empresa, tá bom? E aí, quando ele fala aqui, depois desse ponto, eu achei bacana trazer isso para vocês. Ele fala exatamente o seguinte: quando os seus vendedores estiverem gastando mais do que 20% do tempo em outra função, que não a principal, crie uma nova função. Aqui ele basicamente está usando o conceito do 80-20, tá? A regra de Pareto. O vendedor aqui, ele fala, é o executivo de contas. E o exemplo que a gente pode dar é quando o executivo de contas ele está fazendo, durante o tempo dele, ele está fazendo mais do que 20%, por exemplo, de prospecção. Tá? Então, está na hora de criar uma função só para prospectar. Porque essa atividade de prospectar, ela precisa ser ela precisa ter uma concentração, ela precisa ter um nível de especialização, assim como o executivo de contas. Então, a partir de agora, você pode usar essa regra de Pareto e fazer um levantamento na tua equipe para fazer o seguinte: vendedor, vamos lá, no teu dia a dia aqui, tá? Durante o dia, mais ou menos quantos por cento do tempo você gasta fazendo prospecção? Vai dizer X. Quantos por cento do dia você gasta fazendo pós-venda, né? Você trabalhando nessa parte do pós-venda. Tanto tempo. E aí, se esse trabalho tiver muito mais do que 20%, está na hora de criar uma função específica, tá bom? E isso vale para outras atividades também, tá? Se o vendedor está cobrando, fazendo muita cobrança, está na hora de colocar uma pessoa só para fazer isso, tá certo? E aqui, para a gente finalizar, em vez de dividir as equipes exclusivamente por funções, tipo marketing, vendas, serviços e por aí vai, os funcionários seriam agrupados em mini unidades de negócios que incluiriam várias funções em um mesmo time. É a técnica, né, o processo que ele criou, que ele imaginou, de mini negócios mesmo. Então, cada célula, tá, você pode dar um nível de autonomia para ela, de forma que ela atue como se fosse uma filialzinha, sabe? Como se ela fosse
uma unidade de negócios ali com funções específicas para aquela região. Então, vou dar um exemplo. Quero dividir o atendimento, a equipe comercial em região metropolitana, Agreste e Sertão aqui em Pernambuco, tá? E aí cada micro-região dessa tem como se fosse uma mini unidade de negócio. E aí quem faz a seleção é a pessoa da mini unidade, quem verifica os processos, quem verifica os KPIs ou métricas, enfim, se dá mais autonomia para que cada área se converse diretamente com a outra. Então, o vendedor pode conversar diretamente com a pessoa que vai prospectar, que vai conversar ali diretamente com a pessoa responsável pela cobrança, que vai conversar com o marketing, e todo mundo ali cria uma sinergia naquela unidade de negócios. Segundo ele, essa técnica fez com que a Salesforce, ajudou a Salesforce a criar esse processo que foi um sucesso monstruoso e vendeu mais de 100 milhões de dólares de 2002 até, não lembro exatamente qual foi o ano, mas foi um período que ele ficou lá dentro da empresa, tá? Ele cresceu esse faturamento assustadoramente. Então, assim, a partir de agora, se você ouviu isso tudo, todas essas técnicas, todas essas dicas, esses processos que ele deu aqui até agora, você pode começar a pensar em como você pode aplicar alguma dessas técnicas que já foi testada. Diversas outras empresas já aplicaram, adaptaram para o seu segmento, mas tenta utilizar pelo menos a base do conceito, tá bom? Essa base de especialização de equipes, mini unidade de negócios, formas de você mensurar, formas de você gerir essa tua equipe, de você contratar, de você treinar. Então, é um livro realmente que ele foi feito baseado na prática. E é isso que eu gosto de fazer, tá bom? Então, falei bastante. Espero que você tenha gostado aqui desse episódio. Se você quiser falar um pouco mais, tirar dúvidas sobre o seu negócio específico, se você é vendedor, se você é gestor, eu não entendi tal parte, eu quero saber de que forma eu posso melhorar tal coisa, manda uma mensagem aonde você estiver consumindo esse conteúdo, se for ouvindo ou assistindo, manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer. Algumas pessoas mandaram feedbacks aqui para mim, agradecendo, dando dicas, é melhor ir por aqui, é melhor ir por ali, e isso aqui a gente está construindo junto, tá bom? Tudo isso aqui, o podcast Vendedor Desejado é para construir junto, é para ajudar você a se transformar num vendedor de um nível tão alto, de resultados tão bons, que as pessoas vão te procurar, vão lembrar de você para fazer o próximo negócio, tá bom? Então é isso, agradeço mais uma vez estar por aqui e até o próximo episódio do podcast Vendedor Desejado. Até mais.